Hello, darlings! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou a Amanda Darling. Hoje vamos começar um novo vídeo com mais informações para todas as mulheres trans, todas que estão pensando em iniciar a terapia hormonal. Lembrando, darlings, vou repetir que esse vídeo não substitui consulta médica, tá bom? Então vamos lá, solta a vinheta. Darlings, o vídeo de hoje é sobre estrogênio, tá? Eu vou falar aqui novamente. Eu não, né? O médico vai falar aqui novamente, o Dr. Marcelo Coradin, daquele canal que eu indiquei pra vocês, Endocrinologia Trans. No vídeo anterior nós falamos dos beta-bloqueadores, tá? Alguns aí que estão disponíveis no mercado pra gente. E agora nós vamos falar dos estrogênios. Quais que está em alta, quais que os médicos estão indicando, tá? Então, vamos começar aí o vídeo. No momento, o primeiro tópico, o médico vai falar do estradiol, tá? Vamos lá. Estradiol. A gente tem várias opções no mercado, eu estou demonstrando algumas delas aqui para vocês. Então a gente tem como opção aí a Primogina, o Estrel, o Natifa, que são comprimidos que contêm estradiol na forma isolada. Não existe nenhuma outra medicação misturada a elas nesses comprimidos. E são boas opções para a gente utilizar na terapia de transição hormonal. Além das medicações via oral, a gente tem as formulações de uso tópico, que seriam aquelas em adesivo. Por exemplo, aqui então a gente tem o Estradote, o System, que são estradiol em forma de adesivo, e também as formulações em gel. Por exemplo, tem o Oestrogel, que também é uma formulação de estradiol. Todas essas opções são boas, têm um bom efeito no desenvolvimento dos caracteres femininos, e principalmente as medicações de uso tópico, então adesivo e gel, são medicações que a gente considera mais seguras. Portanto, pacientes que têm maior risco de trombose ou pacientes já acima de 40 anos que têm maior risco de complicações, a gente prefere fazer uso das medicações de uso tópico, que são essas últimas que eu citei. Existem outras formulações também que a gente vê muitas pacientes fazendo uso, que são as formas injetáveis. Aqui no Brasil, a que a gente vê bastante gente utilizar é o Perlutan, apenas mais um exemplo aqui, tá? Não estou fazendo propaganda de nenhuma dessas medicações, é apenas para exemplificar para vocês. E o que a gente vê no Perlutan é que não existe nenhuma forma aqui no Brasil de estradiol injetável isolado. Então o Perlutan, ele é uma combinação do enantato de estradiol com a algestona acetofenita. É uma medicação que era muito utilizada como contraceptivo, mas mostrou que ela tinha algumas falhas em prevenir a concepção. Então ela é menos utilizada com essa finalidade, mas a gente vê que para mulheres trans que estão fazendo uso de alguma formulação de estrogênio, é uma opção bastante frequente da gente ver. Tem um estudo, se não me engano, feito em Brasília, em que fez um levantamento de pacientes trans e avaliando quais as formulações que estavam utilizando, comprimido, adesivo, injetável, e viu que a maioria delas fazia uso dessa formulação injetável e, para grata surpresa nossa, né, ela se mostrou bastante segura. Tá? Então, eu diria que não é entre as nossas primeiras opções, mas sim, por ser uma formulação de estradiol, tem um bom resultado e parece ter uma boa segurança também. Darling, vocês viram aí que nós temos muitas opções, né? Adesivo, gel, injetável e tudo estradiol. O injetável, vocês viram que o médico falou assim, parece mais super seguro, mas é uma opção boa para as mulheres trans, porque pelo que parece, a Perlutan não é muito usada para mulheres cis, porque como é um anticoncepcional, parece que não estava fazendo a sua função, né? Então, pelo estudo que foi feito em Brasília, pelo visto, a Perlutan, que é o que mais se usa para as mulheres trans, deu bons resultados, tá? Mas é o que eu falo para vocês. Fiquem atentas, passem com o médico, saiba a dose ideal para vocês tomarem, tudo bonitinho. E é isso. Darlings, eu não vou passar o vídeo todo, tá? Só vou frisar em alguns pontos específicos. Lembrando que o vídeo completo vai estar no canal Endocrinologia Trans, tá? Vocês podem ir lá e assistir tudo, tirar suas dúvidas com o Dr. Marcelo Coradin. E agora nós vamos falar sobre etinilestradiol, que tem algumas formulações aí que tem esse ativo, né?
Então vamos ver o que os médicos falam procura evitar sobre esse componente, seja, tá? Você vai olhar o Vamos princípio lá. ativo e vai estar escrito etinil-estradiol. Estou mostrando aqui alguns exemplos para vocês, só para exemplificar novamente. Então a gente tem o Diane 35, Selene, Ciclo 21 e algumas formulações genéricas que todas essas têm em comum a forma de estrogênio ser o etinil-estradiol. E a gente deve evitar esse tipo de formulação, porque o risco de trombose com esse tipo de substância é maior. Tá? Ela tem ali as suas indicações para ser utilizado pelas mulheres cis, mas que vão utilizar de uma forma diferente, não é uso contínuo tão prolongado quanto uma mulher trans deve fazer isso. Deve fazer uso, tá? Portanto, para mulheres cis, são opções, são seguras e podem ser utilizadas. Mas para as mulheres trans, como tem uma outra finalidade do uso desse tipo de estrogênio, a gente deve evitar as formulações que contenham etinil-estradiol. Atenção, mulheres trans, medicações que vocês estão usando que tem esse tipo de estrogênio não é recomendado para nós, tá? Então, assim, evita. Se tem etinil-estradiol, não usa. Levonorgestrel, vocês viram que tem um tipo de hormônio que não faz bem pra gente. É lógico, né? Sabemos que não existe um hormônio ideal para a mulher trans. Nenhum laboratório ainda fez, né? Esse aqui é exclusivo para mulheres trans. Infelizmente, não temos ainda. Quem sabe futuramente, né? Mas no momento, darlings, tem os hormônios seguros, que é o estradiol, e só ele. E tem esses outros, que é o etinil-estradiol, levonorgestrel, enfim, esses outros hormônios, para mulheres cis, ok. Para mulheres trans, não. É um perigo, tá? Então, prestem atenção no hormônio que você está tomando. Se por um acaso você está tomando esse hormônio, consulta seu médico, tá bom, querida? Agora, vamos falar sobre combinações, tá? O médico vai falar aqui de uma combinação de estradiol com ciproterona. Vamos ver sobre as quais são as dicas, o que pode acontecer. Além do estradiol, uma outra medicação, e no caso eu vou citar aqui a ciproterona, estradiol com ciproterona. O que é a ciproterona? É um anti-androgênico. Também é super importante para ser utilizado por mulheres trans, e ele vai ter como a finalidade de diminuir os níveis de testosterona que você ainda produz. Tá? É verdade que os níveis de ciproterona que contém aqui nessas medicações, por exemplo, no Climene, no Elamax, são níveis bem baixos de ciproterona. Tá? É bem provável que você, se for utilizar como um único antiandrogênico, vai precisar, uma boa parte do tempo, utilizar doses maiores. Mas é uma formulação que, dependendo da paciente, dependendo do tempo que ela já está fazendo uso desses hormônios, pode ser que esse nível relativamente baixo de ciproterona, né, de antiandrogênico, possa já ser o suficiente durante uma certa fase aí do uso dessas substâncias. Tá? Então, são boas opções de estradiol com o antiandrogênico. Boas opções, né, darlings? Mas é aquilo, né? O Climene mesmo tem 1 mg de ciproterona. Acho que 1 mg de ciproterona acho que não resolve o que nós mulheres trans queremos, né? Tem que ser uma dose boa, não pode ser uma dose muito alta, né? Sabemos que ciproterona em dose alta afeta muita coisa, né? Eu mesma diminui um pouco a minha ciproterona, eu tô tomando 25 mg. Pretendo diminuir um pouco mais ainda, tá? Porque a gente precisa de um pouco de testosterona, né, darling? Só pra dar uma energia, um pouco de força, né? Cuidar dos músculos, enfim. Da libido, né? Então eu acho que tem que ser uma dose boa, só que essa dose de 1 mg é muito pouca, então não vai fazer o efeito que a gente quer fazer. Então as meninas que só usam o estradiol de 2 e a ciproterona de 1, o que vocês sentem? Vocês sentem que dá efeito ou não? Vocês acham que tá tudo bem, tá tudo certo? Passaram no médico, fizeram exames, está perfeito, a sua texto tá ok, se está tudo bem. E agora ele vai falar de doses de estradiol, tá? Ele vai falar então, aqui, acho que das doses ideais, tá? Para as mulheres trans. Se a gente for pensar então, vamos ver como que o endocrinologista fala. Qual a dose ideal que a gente deve utilizar de hormônio estradiol? Bom, a gente tem aqui que de 1 a 6 mg ao dia é a dose mínima até a dose máxima de estradiol que pode ser utilizado. Não é que necessariamente ao longo da sua vida você vai ter que chegar à dose máxima. Muitas pacientes nunca vão precisar utilizar a dose de 6 mg, mas aquelas que vierem a precisar de doses maiores, a gente vai poder ir até no máximo 6 mg. Tá? E como que a gente define qual é a dose ideal?
Primeiro, que é individualizado. Não pode pensar que uma amiga ou alguém que está na internet, que está com uma boa evolução, fazendo de forma adequada, segura, a dose que ela usa vai ser exatamente igual para você. Não, cada paciente tem a sua dose conforme o momento da vida, o início ou já anos de terapia de transição de gênero, né? Então o uso desses hormônios, isso pode variar ao longo da vida, qual é a dose que cada pessoa vai ter que utilizar. A gente tem então que fazer ajustes e medir com os exames de sangue para ver se esses ajustes estão adequados ou não, estão respeitando níveis seguros. Então, a gente tem como nível de estradiol no exame de sangue, níveis que a gente considera adequados, em torno de 100 a 200 picogramas por ml. Isso aqui serve para a gente se orientar, principalmente para a gente ver se não está ultrapassando os níveis seguros, então de até 200 picogramas de estradiol nos exames sanguíneos. Por quê? Se você está tendo uma boa resposta com o uso do estradiol, mas a hora que dosa os exames de sangue vê que ele ultrapassou 200, isso é um indicativo de que a gente tem que diminuir a sua dose para manter em níveis mais seguros. Porém, se a paciente ainda não tem um desenvolvimento adequado, a pele ainda não está com aquela textura mais feminina, menos oleosa, o cabelo não está crescendo tão bem, o pelo não diminuiu o crescimento, as mamas não se desenvolveram, aquela distribuição de gordura, ou seja, todos os efeitos de femininização que a gente espera com o uso do estradiol, se não estão ocorrendo de forma adequada, a gente tem que checar se a dose que está utilizando não está muito baixa. Então a gente mede os exames, né, o estradiol, e verifica. Se esse nível estiver abaixo de 100, isso é um forte indício de que a gente tem que aumentar a dose que a paciente está usando de estradiol. Porém, se a paciente tem um bom desenvolvimento dessas características, mesmo que o resultado do exame do estradiol esteja um pouco abaixo de 100, a gente pode manter. Por quê? A gente quer a menor dose eficaz. A menor dose eficaz é a que vai ser a ideal. Então, está tendo a eficácia, está desenvolvendo as características femininas e a gente consegue ter a menor dose para fazer isso, essa é a dose ideal. Se ainda não está desenvolvendo as características e o exame de sangue ainda não ultrapassou 200, então a gente pode aumentar um pouco mais a dose para não ultrapassar esses níveis de 200 de estradiol no exame de sangue, mas conseguir desenvolver de forma adequada as características femininas que a gente busca com a utilização desses hormônios. Viu, Darlene? Sempre priorizando a sua saúde, tá? Não é porque a gente toma uma dose muito alta que vai ser a dose eterna e vai ficar assim mesmo, não. Quanto menor a dose, melhor ainda, tá? Mas o que importa é ser eficaz. Eu, no momento, estou tomando 4 miligramas de estradiol. Na minha segunda consulta com a médica, que foi esse ano, antes de eu me mudar, né, para Ubatuba, ela aumentou a minha dose. Porque eu senti que eu não estava que eu não estava mais sentindo tantos resultados, eu achei que tinha dado uma estagnada aí no processo. Aí eu conversei com ela, ela aumentou a dose de 6 ela aumentou a dose de 6 miligramas. Só que eu mesma pensei, eu falei, acho que não precisa, vamos tomar, né, assim, depois de uns dias, acho que eu tomei 6 miligramas, acho que foi por uma semana só. Aí depois eu conversando com o Jonathan, a gente pensou, vamos voltar com a dose de 4 mesmo, vamos esperar, né, aumentar um pouco o meu estradiol, porque o meu estradiol, se não me engano, me deu 80. Nem chegou a 100, tava quase chegando, deu 80. E a gente decidiu manter a 4. Vamos aumentando mesmo com essa dose, acho que é uma dose boa. E vamos ver, eu vou fazer exames ainda esse ano, né? Vou passar com a médica no final do mês, ela vai pedir os exames, vamos ver como tá. Mas eu acho que ficar tomando dose muito alta, Darlene, não é o ideal, tá? É claro que para algumas meninas precisam, já estão há um tempo tomando e não estão resolvendo nada. Mas é sempre bom focar na menor dose eficaz possível, tá? Agora vamos falar de efeito do estradiol na mama, tá? O médico vai conversar um pouquinho disso com a gente. Vamos lá. Outro ponto importante que eu queria comentar é especificamente sobre o efeito do estradiol sobre a mama. A gente fala que tem um chamado efeito bimodal. O que quer dizer isso? Níveis baixos de estradiol, eles têm um efeito de proliferar o tecido da mama. Assim como ocorre na menina cis durante a fase da adolescência. Quando começa a subir os níveis, a produção do estradiol, esses níveis ainda não são níveis altos como da mulher adulta, mas são níveis que começaram a aumentar. E esses níveis subindo de estradiol têm o efeito de proliferar a mama.
Porém, com o passar dos anos, quando essa menina está ali já finalizando a fase da adolescência, chegando na fase adulta, ela vai ter níveis de estradiol mais elevados. E esses níveis mais elevados, na mama, vai ter um efeito de amadurecer, de finalizar o crescimento dela. Portanto, é um erro pensar que se você está iniciando a terapia de transição hormonal, está utilizando estradiol, querer usar doses altas já de início, pensando que vai acelerar o processo de desenvolvimento das mamas. Essas doses altas, além de não serem seguras, elas podem ter um efeito contrário no desenvolvimento da mama, porque em vez de começar com níveis baixos que vão fazer o desenvolvimento, a proliferação do tecido mamário, se você já iniciar com doses mais altas, você pode já no início já finalizar, amadurecer esse tecido e depois não ter o desenvolvimento que você deseja. Agora comenta aí comigo, você já sabia sobre esse efeito bimodal de baixas doses aumentando a mama e depois altas doses de estradiol finalizando o crescimento? Nunca ouvi falar, Dalis. Quem aí já sabia desse efeito bimodal, hein? Comenta aí embaixo se vocês já sabiam. Qualquer dúvida, vão lá no vídeo do médico, comentem lá também, tá bom? Tirem as dúvidas com um profissional, é sempre bom. Porque assim, Dalis, eu fico feliz quando as pessoas vêm, me mandam mensagem, perguntam alguma coisa. Mas são perguntas que nem sempre a gente pode responder. Eu mesmo não posso, né? Qual hormônio bom pra mim? Qual dose que eu posso tomar? Essas perguntas, Dalis, eu não posso responder. Né? Eu respondo por mim, a dose que eu tomo, o que mudou em mim ou o que não mudou. Mas, fora isso, saber o que é ideal pra você, infelizmente a gente não sabe, eu não sei. Por isso que é sempre importante passar aí com o médico especialista. E lógico, vamos falar de complicações, né, Dalis? Porque nem tudo é um mar de rosas, querida. Nem tudo é perfeito no mundo, né? A gente tá passando aí por uma terapia, mexendo com nossos hormônios, com o nosso humor, né? Querendo ficar bonita. Então nem tudo é perfeito. Vamos ver algumas complicações. Eu queria comentar que são sobre as complicações. Da TH. Uma das mais frequentes, que a gente mais fala, que é grave, né? Potencialmente grave, seria a trombose. O que é a trombose? A trombose é a formação de um coágulo, então um trombo, que a gente chama esse coágulo, e que ele obstrui normalmente uma veia nas pernas. Ocorre essa obstrução do fluxo sanguíneo e daquele ponto onde formou o coágulo para frente não vai mais passar o sangue. Então isso vai causar dor, desconforto naquela perna e esse coágulo ele pode se soltar da onde ele formou ali na perna e subir em direção ao pulmão. E aí ele vai obstruir uma veia na região de um órgão mais grave, né, mais importante, que são os nossos pulmões. E aí, causando essa obstrução, é o que a gente chama de TEP, né, que é tromboembolia pulmonar, quando esse trombo solta da perna e ele migra até uma outra região onde ele vai obstruir, e no caso isso ocorre no pulmão, vai ter sintomas de dor no peito, de uma falta de ar muito importante, e é uma complicação muito grave, que deve ser buscado um auxílio médico imediatamente, porque se não fizer isso, pode evoluir para o óbito, tá? Uma outra fator importante que a gente sempre observa em quem está fazendo uso dessa terapia de transição hormonal, não exatamente por ser uma complicação do estrógeno, mas que tem que ser avaliada nesses pacientes, é sobre a função renal. Então, se o rim não funciona bem, a gente deve fazer ajuste de medicações e até mesmo evitar algumas medicações que vão ser utilizadas aí, tanto entre os antiandrogênicos quanto no estradiol. Então, ter essa avaliação inicial dos rins é fundamental. E também durante o tratamento, assim como o fígado, tá? Se o paciente tem algum problema hepático, algum problema no fígado, deve ser avaliado e tratado inicialmente para que a gente faça o uso de estrogênios e de medicação antiandrogênicas, escolhendo as melhores formulações, por exemplo, se vai ser via oral ou se vai ser aquelas em adesivo ou em gel, e também selecionando qual a dose ideal e a formulação ideal que você possa utilizar para ter aí maior segurança ao longo eu não gosto de chamar de tratamento, né, ao longo dessa terapia de transição hormonal, tá? Outro ponto super importante é sobre as mamas. A gente sabe que homens cis têm um baixo risco de câncer de mama, mas ele ainda existe, e mulheres cis têm um risco bem maior de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. As mulheres trans, por fazer uso de estradiol, então aumentar bastante os níveis de hormônio feminino, vai gerar um desenvolvimento da mama e esse maior tecido da mama ao longo da vida vai fazer com que o risco de em algum momento desenvolver câncer de mama passe a se aproximar mais ao das mulheres cis.
Então é óbvio, não quer dizer que vai desenvolver um câncer de mama, mas se comparado aos homens cis, a mulher trans, ela passa a ter um risco mais parecido de câncer de mama das mulheres cis. Portanto, após os 40 ou no máximo 50 anos de idade, toda mulher trans deve fazer o rastreio para câncer de mama, assim como as mulheres cis fazem também. Não é uma das melhores notícias, né? Porque a gente só quer saber do bonito, né? A gente nunca quer ver, mas o que pode dar errado, o que não pode. Então, assim, Dalis, toda terapia, por menor que seja a dose, até eu acredito, tem seus riscos, né? Então, preste atenção no seu corpo, preste atenção nesses riscos e tente se cuidar sempre, tá? Gente, muitas pessoas cometem o erro, e esse erro é um erro grotesco, né? De você se espelhar na outra pessoa, de você ver a outra pessoa fazendo e você viu que com ela não aconteceu nada, que com você também não vai acontecer, que não vai ser diferente. Não, minha amiga fez, com ela deu certo. Gente, esse é o pior argumento que existe no mundo, tá? As pessoas têm que saber que cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é um ser humano, é um universo, ninguém é igual a ninguém, tá? Então, a gente tem muito problema, né, na área da saúde de lidar com pessoas que dão esse tipo de opinião, né? Esse tipo de desculpa, mas com fulano não aconteceu nada, sabe? Por que aconteceu comigo? Mas eu usa a mesma coisa que a Mana usa. Não acontece nada com ela, por que vai acontecer comigo, sabe? Vamos parar com esse argumento bobo, tá, Dalis? E lembrando que ninguém é igual a ninguém, tá? Não é só porque com a sua amiga trans tá dando certo, ela tá perfeita, tá peituda há anos e não aconteceu nada, que com você também não vai acontecer. Não arrisca, tá bom? Agora vamos falar aí de um último assunto que o médico vai explicar para nós, que é sobre fertilidade. Vamos ver se isso nos afeta de alguma forma. Se você pensa em, no futuro, ter filhos biologicamente seus, é importante que o mais cedo possível, de preferência antes de usar estradiol e medicação antiandrogênica, você já procure um banco de sêmen e guarde os seus espermatozoides. Por quê? Ao longo do uso dos anos, utilizando estradiol, utilizando medicação antiandrogênica, a produção de espermatozoides vai diminuindo gradualmente e vai chegar um momento em que você não vai mais ser fértil. E pode ser que mesmo interrompendo o uso dessas substâncias, nunca mais volte a produção de espermatozoide em níveis suficientes para você ter a fertilidade. Portanto, se você pensa no futuro em ter filhos biologicamente seus, é importante que o mais cedo possível você guarde os seus sêmenes. Já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreva, ative o sininho de notificações, curta o vídeo, comente e compartilhe. Vamos crescer o canal, elevar o nível, tá, darlings? Estamos aí crescendo muito. Fico muito feliz, agradeço a todos vocês que me acompanham. Já somos mais de 1.600 inscritos no nosso canal. Só gente boa, só gente fina, só gente da alta, né, darlings? É isso aí. O vídeo fica por aqui, ó. O nome do canal vai estar na descrição, o vídeo também tá. Assistam o vídeo lá no canal completo. Veja o que o médico tem a falar mais profundamente, tá? Porque aqui eu só passei mesmo os tópicos importantes e pronto. Não vi o vídeo inteiro, tá bom, darlings? E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.